O tema da palavra de hoje é 12 amigos e um segredo. Eu nunca vi o filme, tá? Vou falar a verdade. Eu só vi das mulheres lá, que era 8 mulheres e alguma coisa, que eu esqueci o que era. Muito legal, por sinal. Quem já viu esse filme das mulheres? Só eu. Tá bom, gente, indico, tá bom? É bem legal esse filme, ó. A Su já viu. É 8 Mulheres e um Segredo também? É a mesma coisa? É isso. Indico, tá? Essa noite tá frio, você pode fazer um brigadeiro, chegando em casa, uma pipoca, e assistir um filme. Afinal de contas, amanhã a gente tem que acordar para estar aqui no culto da manhã, com disposição, não é verdade? Então, um filme antes, maravilhoso. E nada a ver, né? Porque eu tô falando isso, mas enfim. E hoje eu quero falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu trouxe aspectos dos 12 discípulos e o segredo de Jesus, que vai ser revelado apenas no final. Afinal de contas, é um segredo. Então, são 12 aspectos dos 12 discípulos e vou só esclarecer algumas coisas antes. Não é porque eu vou trazer um aspecto de cada um que isso define o camarada, tá? Não é, gente. Isso aqui é só um pedaço de tudo que ele viveu na vida dele. É uma parte da realidade. Mas para contextualizar a palavra de hoje, eu trouxe um aspecto que eu identifiquei aqui na Bíblia de cada discípulo. Mas não vai tarjar o discípulo como se fosse isso, tá? Não é. É só para a gente pegar esse exemplo e colocar na nossa vida. O que mais? Essa palavra de hoje é mais um estudo, uma reflexão, e eu peço que você se conecte comigo mesmo, de verdade, para valer, para que isso te edifique de alguma maneira. Pensando que a gente não está só falando de pessoas que existiram há muito tempo atrás, mas de coisas que existem na nossa realidade e que a gente pode entender, se analisar e melhorar. Se você nasceu perfeito, você me fala no final, mas quem aqui é imperfeito e está se aperfeiçoando todos os dias? Ó, que maravilha, todo mundo. Então, gente, é para todo mundo isso aqui. E por que essa palavra? Porque estamos vivendo um tempo em que os relacionamentos, eles são descartáveis. Vendo em um tempo em que relacionamentos são difíceis de durar, de permanecer. São difíceis de conquistar. É tudo muito frágil. Quantos ouviram notícias falando que durante a pandemia vários casais se divorciaram? Quantas pessoas ouviram essa semana que um homem entrou na escola e esfaqueou um monte de gente? Relacionamentos são a base de nós como seres humanos na sociedade, e ao mesmo tempo é uma grande dificuldade para nós, na atualidade, termos relacionamentos saudáveis. Então, por isso que eu entendo que essa palavra é importante para nós. E eu espero que ela abençoe sua vida. Para começar, eu quero ler com vocês Mateus 10, de 1 a 4. Quem está com frio, fala glória a Deus. Minha amiga falava que frio emagrece. Taca-lhe frio, Jesus. Pode trazer mais. Traz o Polo Norte. Não sei, gente, se alguém souber, não sei se é verdade. Eu falava que ela era louca, mas... Mateus 10, de 1 a 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Aqui são 12 pessoas. Tudo bem que tem 2 aqui que eram irmãos. Mas a gente sabe que nem mesmo irmã é parecido um com o outro. Né? Minha mãe fala, filha, você é uma coisa, tua irmã tem o avesso. Não sei se mais alguém tem irmão e a mãe e o pai falam a mesma coisa. Então, nem irmão é parecido. Então, são 12 pessoas totalmente diferentes. 12 pessoas que disseram sim ao chamado de Jesus e seguiram. O seguiram por 3 anos de ministério. E foram aprender com ele.
São pessoas que comeram com Jesus. São pessoas que ouviram Jesus. São pessoas que talvez viram ele dormir, viram, sei lá, ele tomar banho, não sei como funcionava naquela época, né? Mas às vezes está tomando banho no mesmo rio, né? Eles não tinham chuveiro, não sei. Não sei, gente, agora faltou um historiador aqui na minha vida, mas acho que não tinha chuveiro naquela época. Eles tomavam banho junto, eles brincavam, eles riam, eles curavam pessoas. Então não eram só 12 discípulos, também eram 12 amigos. 12 pessoas que compartilharam a vida com Cristo. E eram 12 pessoas imperfeitas. Nenhum aqui era santo. Nenhum aqui era zero defeitos. Não, todo mundo aqui tinha um problema, tinha uma dificuldade. Todo mundo aqui em algum momento foi de alguma forma exortado por Jesus. Porque ele escolheu 12 pessoas reais. 12 pessoas humanas, 12 pessoas imperfeitas. E ao longo da caminhada, eles foram se conhecendo. E ele foi ensinando. Ele foi moldando aqueles homens. Quem aqui hoje acredita que está sendo moldado por Jesus, levanta a sua mão. Amém. Amém. A intenção dessa mensagem aqui é trazer um segredo que Jesus teve com aqueles homens e que hoje ele quer ter também com cada um de nós. Mas antes de falar do segredo, eu quero falar sobre aspectos que aqueles homens tinham, para você ver como eles eram tão humanos quanto eu e você. O primeiro que eu vou falar é Pedro. E eu coloquei Pedro como o amigo leal. Quero ler com você Mateus 26, 69. Mateus 26, 69. Aí depois que a gente lê, pode pôr a telinha de Pedro, que ele está tão bonitinho, né? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e aos que estavam ali disse: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço esse homem. Daí a pouco aproximou-se os que estavam ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. A palavra fala muito sobre Pedro. Tem alguns discípulos que falam quase nada, mas sobre Pedro fala bastante. E uma coisa que vemos em Pedro é que ele foi um pescador, muito bom, por sinal, e também foi um excelente pregador. Pedro, ele escreveu a primeira e a segunda carta. Depois você pode ver, tem primeira e segunda Pedro na Bíblia. Foi ele que escreveu. Ele também teve várias cartas escritas para a igreja de Filadélfia. As pessoas desse período foram profundamente tocadas por Pedro. E hoje, a gente também, quando a gente lê, pode ser profundamente tocado por aquilo que ele escreveu. Ele era um dos mais próximos de Jesus e era também um dos que mais influenciavam ali os outros. Ele era a pessoa que mais tinha liderança, aquele que falava mais, que fazia mais perguntas, que tomava mais iniciativas. E ele também é conhecido por seu temperamento forte, impulsivo. Quem aqui tem uma pessoa na sua vida que parece como Pedro? Que é um amigo leal. Às vezes ele é impulsivo, ele é forte, mas ele está com você para todas as coisas. Alguém que, se precisar, pega uma espada para te defender. Alguém tem alguém assim na sua vida? Ok? Pedro era essa pessoa para Jesus. Pedro era leal, trabalhador, forte, impossível, destemido. Mas em um momento, ele se viu frágil e ele se viu humano, que foi nesse momento que o galo cantou.
Até mesmo o seu amigo mais forte, mais impossível, aquele mais leal, pode ter um momento que ele vai ficar fraco e talvez te abandonar. Talvez você seja esse amigo. Talvez você seja a pessoa que é forte, que está ali dando o ombro sempre. Não, vem cá, eu te ajudo, vamos lá, estou junto com você. Mas talvez em algum momento você fala, cara, eu não posso. Agora eu não estou bem, eu não posso estar com você. Ou você desaparece. Abandona. Pedro fez isso. No momento que Jesus mais precisava, ele abandonou. Contudo, quando Jesus reencontra Pedro, a coisa mais incrível que eu vejo ali é que ao invés de ele falar, tá vendo, Pedro? Eu te falei que você ia errar, eu te falei. Jesus fez o quê? Pedro, vem cá. Deixa eu conversar com você sobre o seu propósito. Deixa eu te lembrar para que eu te chamei. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei que tipo de pessoa tem influenciado a sua vida. Ou que tipo de pessoa você tem influenciado. Mas eu quero que você saiba que até mesmo um amigo que é muito leal, se um dia ele te abandonar, não seja alguém que aponte o dedo, mas seja alguém que fale, vem cá, deixa eu te mostrar de novo para que a gente foi chamado. Vem comigo, vamos junto para o nosso propósito, Deus tem algo grande para a gente. Tá tudo bem, eu te perdoo, vamos lá, vamos junto. Porque Jesus fez isso com Pedro. Pergunta para quem está do seu lado. E aí, você desiste dos seus amigos? Como que você age quando as pessoas te decepcionam? Jesus, por mais que ele já sabia que Pedro ia errar com ele, ele já tinha dado a pista. Mesmo assim, ele mostrou seu amor ao lembrá-lo que o seu propósito não era esconder suas falhas, mas cuidar das pessoas à sua volta. Toda vez que você, como discípulo de Cristo, está perto de pessoas que erram, que são falhas, que te decepcionam, lembre-se que você, como Jesus Cristo, tem que ser alguém que vai lembrá-las em amor. Para que elas foram chamadas? Para que elas foram criadas? Quem está comigo diz amém. Vamos para o próximo discípulo, André. André eu chamei de o amigo maduro. Vamos lá, João 1:35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, aonde moras? E eles lhe disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. A palavra fala que André era irmão de Pedro. E ele tinha 33 anos. Era um ano mais velho que Jesus e muito mais velho que todos os outros. Ou seja, ele era o tiozão da turma. Ele era aquele tiozão da turma. E eu acho legal isso, porque Jesus escolheu alguém mais velho para caminhar com ele também. Mais velho que ele mesmo. E isso me traz um ensinamento incrível. Se a gente só anda com pessoas da nossa faixa etária, pessoas da nossa visão de mundo, a gente pode ficar limitado no nosso conhecimento sobre a vida. Jesus, ele andou com alguém mais velho do que ele, alguém que tinha uma outra perspectiva de mundo, porque ele sabia que aquilo era importante. Quem é que gosta de andar com pessoas mais velhas do que você? Okay? Na escola, eu estudei numa escola e a minha irmã mais nova depois entrou na mesma escola que eu. E a gente tem 4 anos e meio de diferença. E eu queria matar a minha irmã, matar assim, muito, porque eu era adolescente, ela tinha, sei lá, quantos anos, era criança.
E, gente, ela cismava que queria andar com meus amigos. Então, na hora do intervalo, era um intervalo junto, né? Todo mundo, até a oitava série era junto, depois no colegial separava. Mas até a oitava série, gente, eu tava lá com meus amigos e ela aparecia com a lancheirinha dela, sabe assim? E ela, gente, ela gostava de sentar comigo com as minhas amigas e trocar ideia. E eu ficava louca, louca, louca. Letícia, sai daqui, são minhas amigas, cadê as suas amigas? Sai daqui. Mas hoje eu entendo que para ela isso era importante. Ela via na gente um modelo, uma referência. Talvez tenha pessoas mais novas do que você querendo te seguir. E você fica, sai daqui. Ou, sai daqui, tá nada a ver você andar comigo. Mas essa pessoa te vê como um modelo, te vê como uma referência. Ou talvez você veja alguém mais velho e fala, cara, eu tenho que andar com essa pessoa porque ela é um modelo, é uma referência. Eu quero saber o que ela fez. Não tenha vergonha de fazer isso. É muito bonito andar com pessoas que você admira. E André era essa pessoa. Fala para quem está do seu lado. Você tem um André na sua vida? Alguém que te ensina, que te soma. Tenha pessoas maduras à sua volta. Com experiência de vida. Que mostram Jesus em suas ações. E que podem também te inspirar. Eu vejo isso em André. E eu vejo Jesus com esse cuidado. De escolher alguém mais velho para caminhar com ele também. E o mais legal é que André não era pelo menos na Bíblia, né, no que eu pesquisei, não era um pregador. Ele era uma pessoa de bastidor. Ele gostava dos bastidores, ele cuidava das pessoas nos bastidores. Nem sempre, gente, quem está em evidência é o melhor. Às vezes aquele do bastidor tem tanta coisa para ensinar também. E a gente tem que se abrir para isso. Deixar o preconceito de lado e se abrir para que as pessoas possam nos ensinar. E André me mostra isso. Quem está comigo fala, eu tô. Então vamos para o terceiro. Tiago, que eu coloquei como o amigo ambicioso. Marcos 10:35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse, o que vocês querem que eu te faça? E eles falaram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse Tiago aqui era filho de Zebedeu, então ele era irmão de João, os dois eram pescadores. E alguns estudiosos colocam Tiago como um jovem individualista e ambicioso. E o mais legal é que no momento que ele começa a andar com Jesus, a caminhar com Jesus, a sua ambição se transforma em poder para aliviar a dor das pessoas e ajudá-las. Talvez você tenha um amigo que só sabe te sugar. Não precisa olhar para ele agora. Mas se você tiver um amigo que você fala, cara, esse só me suga. Alguém tem alguém que é assim? E quando você vê, já está pedindo alguma coisa. Quando você vê, já é outro favor. Você fala, quando eu vou ter folga? Quando vai ser a minha vez? Ou quando você vai contar um problema, ele, não, mas você não sabe, eu tenho um problema maior do que o seu. Quem já teve um amigo assim à sua volta? Todo mundo já teve alguém assim. Jesus também teve. Tiago foi tão cara de pau que ele falou, Jesus, quando eu for para o céu, eu quero ficar do seu lado, hein? Você achou assim, o top das galáxias. E eu quero falar que relacionamentos saudáveis, eles acontecem quando a gente aprende uma equação que é muito bonita. A equação do dar e do receber. Não dá só para a gente ficar pedindo para o outro, dá. E também não dá para a gente ficar só no outro, to. A gente tem que aprender a dar e a receber. A palavra fala, é melhor dar do que, mas só dá quem tem. Como você vai dar se você também não está cheio? O que você vai oferecer se você está vazio? É importante saber dar e é importante saber receber. E por que eu estou falando isso? Porque pessoas que só dão, são pessoas frustradas.
E pessoas que só recebem, ai, me dá, me dá, me dá, me dá, são mendigos na vida. São vítimas. Temos que aprender a ser pessoas que sabem dar amor e receber amor. Pessoas que dão atenção e também recebem atenção. Pessoas que sabem dar o pão e também receber. Tem gente que é orgulhosa, que não gosta de receber. Não preciso de ajuda, me resolvo sozinho. Ou alguém que só fica te pedindo, toda hora é uma coisa nova que quer de você. Parece que só ele existe no mundo, ele é o próprio sol. E se você não vai, fica ofendido. Tiago nos ensina que uma pessoa ambiciosa não vai ficar nem à direita e nem à esquerda. Temos que aprender a dar e receber. Não seja influenciado pelo individualismo que o faz achar que você está acima de alguém. Mas sirva em amor e aceite quando alguém o servir também. Jesus ensinou isso para ele. Tanto que no final da sua vida, as coisas que a gente vê é que ele foi um excelente pregador. Ele amou as pessoas, ele transbordou em amor. Aquele jovem ambicioso se transformou em uma pessoa equilibrada. Amém? O próximo, João, que eu coloquei aqui como o amigo explosivo. Se a gente for em Marcos 3,17, diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Imagina como esses rapazes deveriam ser para serem apelidados de filhos do trovão. Devia ser aqueles pistoleiros. Tudo ficava pistolinha já. Só no cavalinho de pau. Eles eram explosivos. Mas Jesus os chamou mesmo assim. Quem aqui tem um amigo que é explosivo? Que você não pode falar nada que já sai dando coice. Você tem? Olha, quem levanta a mão mais alto quer dizer que tem um amigo. Esse amigo é o melhor amigo dele, pelo jeito. Só os pistoleiros. E quem aqui é pistolinha? Suzane, vamos falar a verdade. Você tem que levantar a mão, você tem que falar a verdade, amiga. A gente não pode mentir, está na igreja. Só que a pistoleira tem coragem de levantar a mão. Às vezes eu sou pistoleira, às vezes hoje, por exemplo, eu estava pistolinha. João era essa pessoa explosiva. E a palavra fala que Jesus amava João. Era um discípulo amado. Então, se você é pistolinha, calma, Deus te ama também, fique tranquilo. Tem lugar para você no céu. Tem lugar, né? A palavra fala que a gente tem que ser violento, né, Michael? Tem lugar para os pistolinha também. É isso aí. Quero ler com vocês Lucas 9, 52. Lucas 9, 52. Diz assim: E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, o pistoleiro, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Em João 12, 6 está escrito: Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. João, ele falou isso a respeito de Judas Iscariote. João era pistolinha, mas ele era sensível a reconhecer o tipo de pessoa que estava ao lado dele. E ele sabia que tipo de pessoa era Judas. Então, nem só de pistoleiros existem à sua volta. Talvez o pistoleiro seja uma pessoa sensível também, que sabe, ó. O meu esposo, Murilo, ele é uma pessoa que é boa de ler os outros. Ele é ótimo, gente. Eu aprendo muito com ele, porque eu sou inocente. Eu caio em várias porque eu não sei ler as pessoas. Mas quem tem uma pessoa do seu lado que sabe ler as pessoas, levanta a mão.
Essa pessoa é um presente, viu? Você fica perto dela. Essa pessoa é presente. João, ele sabia ler as pessoas. Ele sabia ler as pessoas e era explosivo. Uma combinação muito legal para Jesus, bem boa. E o que eu aprendo com João? Jesus andava com pessoas diferentes dele. Você anda com pessoas diferentes de você? Ou todo mundo está de sua volta igual a você? Que pensa a mesma coisa, come a mesma coisa, se veste a mesma roupa? Não? Ai não, Lara, eu só ando com a amiga que come McDonald's no fim do culto. Tem a gangue do McDonald's e tem a gangue do BK aqui dentro da igreja, já vou te avisar. Aí as gangues se dividem no fim do culto, cada uma vai pro sua tribo. E tem aquelas do rolê alternativo que é o do açaí, que eu não sei se está funcionando ainda. Com quem que você anda? Qual que é a tua gangue? Qual que é a tua tribo? Jesus andava com pessoas diferentes dele. E eu vou te falar uma frase, que não é minha, tá? Mas eu vou te falar uma frase que fala muito para mim isso aqui. Todo julgamento é uma confissão. Toda vez que a gente anda com pessoas igual a gente não julga, porque é igual. Agora, quando a gente se permite andar com pessoas diferentes da gente, a gente começa a julgar. E quando a gente julga, a gente está fazendo uma confissão do que tem aqui dentro do nosso coração. Então, se você quer crescer, você quer amadurecer, ande com pessoas bem diferentes de você. E toda vez que no seu coração você começar a julgar aquela pessoa, você vai falar, opa, o que eu estou falando de mim julgando o outro? Larissa, isso não é bíblico. Aí a gente vai lá e lê. Por que você olha o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave? Se você anda com pessoas diferentes, você se abre para também se analisar e ser transformado. João era a pessoa que viu em Judas um grande problema, mas ele também tinha dentro dele um que também era bem grande. E quando ele olha e julga, ele também tem que se olhar e se analisar. E durante a caminhada dele com Cristo, o seu caráter foi transformado. Se você é uma pessoa que está julgando muito o outro, não vou nem falar nada. Hashtag procura terapia, procura um pastor no fim do culto. Vai tirar os capeta. Quanto mais a gente julga, mais coisas a gente tem que olhar dentro da gente. Próximo. Só quem está acordado fala amém. Nossa, que bênção. Filipe, o amigo realista. Vamos ler João 6:5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele jogou verde aqui, né? Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Para que cada um deles tome um pouco. A palavra não fala muito sobre Filipe, mas esta passagem aqui de João já dava a perceber que ele era uma pessoa bem realista, bem pé no chão, bem prática. Jesus, seguinte, olha, pelas minhas contas matemáticas vai ser impossível, não tem dinheiro que dê para comprar pão para esse monte de gente que está aqui. Lascou, cada um por si, se começar a ter zumbi a culpa não é nossa, salve-se quem puder. Porque assim, ele jogou real, não dá, impossível. Mas o versículo fala que Jesus falou para provocar, para ver o que ele ia falar. Quem aqui na sua vida tem um amigo que é tão realista que você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo na vida desse moço? Vou te falar, talvez está na vida dele para jogar um pouquinho do poder de Deus sobrenatural, para essa pessoa cair na real, se despertar, para acreditar que dá para alimentar uma multidão com 2 pãozinhos lá, 5 peixinhos. Talvez tenha alguém na sua vida
que é tão seca espiritualmente, tão seca, e a sua função na vida dela é ser um amigo espirituoso, que vai ajudá-la a ver e a enxergar que dá para alimentar uma multidão com um pouquinho que tem na sua mão, que dá para curar uma enfermidade com o poder da oração, que dá para transformar um caos em um manancial, se a gente pôr o pé e crer. Quem aqui dá um testemunho desse na sua vida, de ser essa pessoa que ajudou alguém a ver o poder de Deus dessa forma? Alguém? Ninguém? Levanta a mão, gente. Cadê o povo corajoso dessa igreja, Jesus? Yara, vem cá contar pra gente esse testemunho. Você tem coragem? Gente, palmas para a Yara. Tem um microfone para ela? Isso não estava no script. A gente tem que ter distanciamento social, não pode ficar perto. Estão filmando a gente, é perigoso. Tipo. Mas vamos trazer o microfone para você. Aí você compartilha esse testemunho com as pessoas. Pra gente ver que é possível, tá, gente? É muito possível isso acontecer. A paz do Senhor a todos. Então, é bem prático, porque eu sou uma pessoa bem falante, né? E Deus está o tempo todo mostrando para a gente falar com alguém. E eu tenho filhos, então eu já posso dar os testemunhos da minha própria casa, que são os maiores testemunhos. De muitas vezes a gente ter um filho, eu não vou citar qual deles, que está viajando na maionese, né? E a gente, como mãe, já passou por alguns perrengues, né? E chega e fala, desce para a terra, meu filho. De repente a pessoa quer tudo e não dá para ter tudo, né? A própria palavra de Deus fala que quem quer agradar a dois senhores não vai agradar ninguém. E vai aborrecer um, entristecer outro. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas... eu sempre estou falando de Deus e baseado na palavra, que é o que a gente aprende aqui. Quando a gente pauta na palavra, não tem erro, porque eu também estou aprendendo com os meus filhos, né? E com meus amigos e com os jovens NDV, é claro. Algum milagre você vivenciou na sua vida por ter colocado a palavra em prática? Toda hora tem milagre. Dá um exemplo de uma coisa que para algumas pessoas era assim, não dá para acontecer. Mas eu vou falar um milagre que aconteceu comigo num culto aqui. Então conta. Eu tinha, por conta de uma queda, eu tinha uma diferença de 2 centímetros entre uma perna e outra. E era imperceptível. E num culto, no outro templo, o pastor Murilo, junto com o pessoal da igreja lá de Miami, orou na minha perna e minha perna cresceu na hora. E eu nunca mais tive problema nenhum. Então, e nesse dia, o que foi louco é que antes disso, tinham chamado uma criancinha para orar por alguém. E eu era meio incrédula. E eu falei, vá. Esse menino aí vai orar por alguém? Eu não tinha Jesus como eu tenho agora, tá, gente? E bem naquele dia o apóstolo pegou, eu estava com uma dor também na coluna por causa dessa perna. E o apóstolo falou, quem quer receber oração? E eu fui lá, né? E aí o apóstolo colocou, quem para orar por mim? O garotinho. Acho que o menino tinha uns 6 anos. Aí eu pensei, meu Deus. Aí o apóstolo falou, olha minha irmã, eu sei que você está achando que esse menino não tem poder. Mas o poder que está nele vem de Deus. Aí eu falei, então tá bom, né? O apóstolo falou, já é. Aí o menininho olhou para mim e falou assim, tá curada. Aí o apóstolo falou, e aí, tá curada? O momento que eu voltei para a cadeira, eu já não estava sentindo mais nada. Uau. Naquele dia, cara, daquele dia em diante, tudo que eu quero é orar por cura. Porque ali, a minha fé, aquele menino foi meu amigo. E ele transformou a minha vida. Amém! Essa aqui era Yara Thiago, mas agora era Yara Sobrenatural. Ela mudou o nome dela. Obrigada, Yara. Diante dos cenários mais improváveis, existe uma fé capaz de possibilitar um escape, não apenas para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. E foi isso que que Felipe viu naquele dia na multiplicação de pães. Amém? Próximo discípulo, Bartolomeu, o amigo que desmerece.
Vamos ler João 1:46. Nossa, tá rápido. Ao se encontrar com Bartolomeu, Filipe lhe disse com muito entusiasmo que havia encontrado o Messias, de quem Moisés e os profetas testificam. Quando Filipe acrescentou que se tratava de Jesus, o filho de José de Nazaré, Bartolomeu fez a conhecida pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Talvez você esteja cercado de pessoas à sua volta que desmerecem o seu potencial. Pode ser dentro da sua família, pode ser na faculdade, na escola, no trabalho. Boa notícia, até Jesus tinha uma pessoa assim do lado dele. E eu quero te falar isso para te dar muita esperança no seu coração. Que bom que você tem alguém assim na sua vida hoje. Porque você vai mostrar para essa pessoa que realmente, na sua força, não vai sair nada. Mas não é por você, é por ele. E na sua fraqueza, ele se aperfeiçoa. E foi isso que Bartolomeu experimentou. Ele viu Jesus transformando tanta coisa, que ele teve que engolir aquilo tudo e falar: realmente, eu errei. Você tem alguém que você pode influenciar hoje? Existem pessoas que são tão descrentes de si, que não são capazes de ver o valor que possuem e projetam isso nos outros. Seja aquele que vê além das duras palavras ou críticas e mostre quem você é e o que você pode fazer em Deus. A gente tem que lembrar que a boca fala porque o coração está cheio. O problema não é você. Talvez tenha que melhorar realmente. Eu também tenho. Talvez tenha que estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, ser um filho melhor, né? Uma filha melhor. Mas saiba que você tem valor. Porque o Espírito Santo se move em você. Só quem é antigo canta: você tem valor. Mas canta com convicção. Ixi. É só para quem é velho de igreja, tá, gente? Mas a banda vai fazer uma versão atualizada. A gente canta. Jesus sabia quem ele era, ao ponto de fazer com que Bartolomeu o visse também. Não foi com força, nem com violência, mas com sabedoria e discernimento. Muitas vezes, Deus coloca pessoas na sua vida para que com suas palavras, conhecimento e relacionamento com Deus, elas sejam tocadas e transformadas. Amém? Não fique bravo se tem pessoas assim à sua volta. Mas saiba que elas precisam muito mais do que você imagina. Peça por Deus sabedoria para poder tocar o coração delas com o amor dele. Eu atendo muitas pessoas que foram desmerecidas pelos pais. E hoje elas não têm autoestima, elas não sabem o valor que elas possuem. É muito duro, é muito difícil. Mas eu quero te falar hoje, talvez seu pai e sua mãe falaram baixarias para você. Mas você tem um Deus que te viu lá no ventre. Ele viu todo o potencial que você tinha. Ele te amou, ele te fez, ele te deu uma carreira, um propósito. Você tem valor. Fala para você mesmo: eu tenho valor. Eu sou filho de Deus. Eu carrego a essência dele em mim. Você crê nisso? Amém? Próximo. Meu Deus, eu estou muito devagar, eu acho. Vamos lá. Próximo. Tomé, o amigo pessimista. João 14:5. Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde estás indo. Como podemos conhecer o caminho? Em João 20:27, outra pérola. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Isso foi depois que Jesus ressuscitou
E Tomé realmente teve que ver para crer. E Tomé respondeu: Senhor, meu Deus, agora eu creio. Tomé era uma pessoa bem pessimista. Ao mesmo tempo que ele era muito devoto a Deus, ele tinha esse lado que tinha que ver para acreditar. Agora imagina Jesus, depois que ele fez todo aquele ato de amor, de entrega, de sacrifício, quando ele finalmente chega para falar com os discípulos, o cara recebe ele e fala: eu só acredito vendo. Quem que é você, doido? Eu só acredito vendo. Jesus podia ter dado um tabefe na cara dele, né? Para com isso. Mas Jesus foi tão bom. Ele falou: olha aqui, você quer ver? Então olha, veja. Seja crente. Seja cheio de fé. Quem tem aí alguém pessimista do seu lado? Nossa, que maravilha, todo mundo tem gente positiva do lado. Nossa, amigo, apresente seus amigos. Eu estou precisando de amigos diferentes, eu acho. Porque eu só estou falando que a gente está pessimista ultimamente. Quem aí tem amigo que é pessimista? Que tudo que vê acha que vai dar errado. Que vê os piores cenários a todo momento. Eu tenho, viu, gente? Na minha vida, a gente que é assim. Mas eu vou te falar. A Bíblia fala pra gente que a gente tem que guardar nosso coração. Porque dele depende toda a nossa vida. Se você é alguém que é pessimista, se você é alguém que está tão preocupado com o coronavírus, que esqueceu o seu chamado, que essa palavra hoje toque o seu coração no mais profundo. Você não pode esquecer quem você nasceu para ser. Você não pode esquecer quem Deus te chamou para ser. Você não pode esquecer a sua missão. O pessimismo, ele vem para cegar, para trazer várias barreiras, vários impedimentos. Que hoje essa palavra te confronte. Não se esqueça quem você nasceu para ser. Não deixe que o pessimismo te faça ser alguém que tenha que ver para crer. Mas que você creia acima de todas as coisas. Existe uma fé que é tão poderosa, ela está do tamanho de um grão de mostarda. Pequena. Mas ela é tão poderosa que ela faz uma montanha se mover. Quem quer ser cheio dessa fé hoje diz: eu quero, Senhor, isso. O próximo discípulo, Mateus, o amigo desprezado. Marcos 2,14 diz assim: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus, esse discípulo, estava dando uma festa na casa dele. Todo mundo estava lá sentado, inclusive pessoas que eram pecadoras, pessoas que eram marginalizadas, pessoas que para os religiosos daquela época não serviam para andar com alguém como Jesus. Mas Jesus diz: eu vim para aqueles que precisam de cura. Eu vim para aqueles que precisam de restauração. Aqueles que têm sede de arrependimento, de transformação. E a pergunta que eu tenho para você é: você é capaz de andar ao lado de pessoas que são assim, pecadoras, desprezadas, marginalizadas, e ao invés de se tornar mais uma delas, ser aquele que as transforma? Porque é isso que Jesus fez. Ele não apenas sentou para comer com aqueles homens, ele transformou aqueles homens. Eu quero te despertar para você não ser um crente preconceituoso e desprezar as pessoas que são excluídas, marginalizadas, que precisam de nós, mas ser aquele que vai até eles, porque você sabe que você pode levar transformação.
Não ir para ser mais um, mas ir para transformar aqueles que precisam de Cristo também. Jesus fez isso. Ele sentou com aquele povo. E ele foi falar com as mulheres. E ele fez coisas no dia que não podia fazer, porque naquela época era proibido curar no sábado. Mas ele foi contra a maré, contra o sistema. Ele foi contra aquela cultura religiosa, porque ele veio ser luz, ele veio salgar. E hoje eu quero te ensinar que talvez você tenha um amigo que, como o Mateus, é desprezado. Se você está perto dele, é porque por você ele pode ser transformado. Ele atraía as pessoas diferentes, desprezadas, para que elas pudessem receber uma mensagem de amor e transformação. Nossa, como eu amo Jesus, sério. Eu amo tanto, quero apertar. Sério, isso me fascina. Isso me fascina. Porque talvez se eu estivesse naquela época, talvez eu seria a pessoa desprezada também. E menosprezada também. Por ser mulher, talvez eu não poderia falar com ele. Mas ele foi para as pessoas que não podiam ter. Ele foi, e hoje ele está aqui, e ele quer ir a você também. Talvez você se sente desprezado, diferente, rejeitado. Ele está aqui hoje por você também. Esse é o Jesus que eu acredito. É esse Jesus que eu sigo, é esse Jesus. Essa é a minha verdade, essa é a minha vida. É Ele. Eu fico fascinada, gente, Ele é demais. O próximo, Tiago. O amigo ofuscado. Não tem quase nada falando desse discípulo, Tiago. Só fala na Bíblia que ele era o menor, talvez porque de estatura ele era o menor, aí ele ficou apelidado assim. Mas em alguns lugares que eu estudei, eles falam que poderia também ser o menor por ser aquele que estava sempre na sombra dos outros. Nunca alcançou fama, era um apóstolo desconhecido. Mas ele era um apóstolo, ele era um discípulo. E com isso vem uma reflexão. Como você se sente quando você tem amigos que estão com mais sucesso do que você? Você se sente ofuscado na sombra? Ou como você lida com pessoas que estão ofuscadas ou na sombra? Jesus escolheu aquele ofuscado, aquele na sombra, porque ele acreditava no potencial que ele carregava. Ele viu algo que talvez nem mesmo Tiago tinha visto nele. Talvez você não saiba ver o potencial das pessoas à sua volta, mas que essa palavra hoje te desperte para ser alguém que vê, que ajuda, que incentiva. A diferença que eu aprendi entre um chefe e um líder, né, é que o chefe manda, o líder inspira. O chefe dá a função, o líder ele potencializa aquilo que a pessoa tem de melhor. Líderes sabem ver o potencial das pessoas. Se você quer ser um líder um dia, saiba ver o potencial que os outros têm, mesmo que eles estejam na sombra. Para quem não me conhece, eu era uma menina das sombras. Eu era a menininha que ficava só no bastidor escondida. Eu não via potencial em mim. Eu nunca achei na minha vida que eu ia estar pregando para pessoas um dia. Eu era aquela que queria ser invisível. E eu falava, Deus, me faz invisível. Essa era a minha oração, que ninguém me veja, que ninguém me ache, eu quero ser invisível. Porque eu não via nada de bom em mim. Mas que bom que eu tenho um Deus que viu além daquilo que eu acreditava, daquilo que eu pensava a meu respeito. E eu estou aqui hoje por causa dele, por ele. Porque se fosse por mim, eu continuaria escondida. Minhas amigas sabem disso. Se deixar, eu me escondo de novo. Eu tenho que lutar com a minha carne todos os dias para não esquecer quem eu sou nele. Porque se ele me fez para ser luz, eu não posso ser sombra. Eu tenho que ser luz.
E aí eu mato minha carne, eu mato meu desejo, eu mato minha vergonha. E eu venho aqui dar cara na tapa, me expor, para que de alguma forma Deus possa falar com você. Judas Tadeu era um amigo questionador. João 14, 21. Esse é o antepenúltimo. É o 9. Mateus 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariote, o outro, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Judas Tadeu não havia entendido que Jesus estava prometendo se manifestar em espírito àquele que o amava. Da mesma forma, muitas pessoas não te entenderão e te questionarão de suas palavras, atitudes e propósito. Talvez você tenha ao seu lado pessoas que só discordem de você. Jesus também tinha alguém ali, que ao invés de aplaudir, questionava. Mas eu gosto dos questionadores. Eu gosto porque eles fazem a gente pensar, refletir, estudar mais. Quem aqui tem um amigo que é questionador, levanta a mão. Se você não tem, eu vou te apresentar alguns. É bom ter alguém questionador na sua vida. Ele te faz estar toda hora pronto. Porque se você não tiver, ele vai te pegar e você fala: opa, não sei responder essa, deixa eu pensar, depois eu volto com a resposta. E Jesus tinha um amigo que era questionador. E mesmo que ele não entendesse tudo o que Jesus ia fazer, a missão de Jesus o inspirava a continuar ali do lado dele, para ver o que ia acontecer. Talvez as pessoas à sua volta questionem você, mas no fim do dia, se as suas atitudes inspiram, elas continuarão do seu lado para ver o que vai acontecer. O próximo, o penúltimo, Simão, o amigo revolucionário. Atos 1,6 diz: Simão é chamado de Zelote. Atos 1,6 diz: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Simão, ele é chamado na Bíblia de Zelote, porque ele tinha ligação a um grupo chamado Zelote, que era um grupo de um partido político. A expectativa de Simão era com que Jesus fizesse uma revolução. Ele queria sangue, gente. Ele queria guerra. Ele queria transformação. Quem aqui tem um amigo que é revolucionário? Eu conheço uma pessoa aqui que é revolucionária. Que quer revolucionar, que não tem parada, que toda hora quer fazer, quer movimentar. Você já fez greve na sua vida? Nunca fez uma greve? Olha, eu já fiz greve. Vou te falar, é da hora, mas hoje eu me arrependo, porque não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Mas ele era essa pessoa da greve, ele queria bagunça, queria ir lá na rua. Como é que era que a gente fazia lá do negócio do ônibus? Era dos R$2, não era? Quem participou da greve dos ônibus lá que a gente fez na Paulista? Ninguém? Ninguém foi no... Ih, só foi eu e o Murilo então. Que coisa, eu falei que eu tinha um problema com isso. Então, gente, teve um momento no Brasil que as pessoas foram para a rua para reivindicar o aumento do transporte público. No caso, eu andava muito de ônibus, então para mim ia afetar bastante. Fui para Paulista reivindicar aquele dinheiro. Aí ficava, o gigante acordou. Ninguém lembra disso? Por favor, gente, estou achando meu velho, não faz tanto tempo assim, faz pouco tempo, pelo amor de Deus. O gigante acordou, Simão estava assim, ele falou: agora a casa vai cair, Jesus está aqui, o gigante acordou. E Jesus fez o quê? Ele falou: amigo, não é por aí, eu não vim trazer guerra, eu sou o príncipe da paz. Simão, ele só queria libertar Israel. Mas Jesus tinha uma missão específica e um propósito: apresentar o reino de Deus e uma mensagem reconciliadora. E é legal porque, mesmo assim, ele seguiu Jesus com lealdade, com zelo, com devoção. E aos poucos ele foi ficando uma pessoa pacífica também. Fala para você, Jesus ele pode
transformar o meu coração. E ele fez isso com cada um dos discípulos. Todos eles tinham algo. E Jesus foi transformando, foi lapidando. E por fim, chegamos em Judas, que eu coloquei o amigo traidor. Todo mundo sabe quem Judas foi. Talvez você não saiba os outros discípulos, mas Judas você sabe. Aquele que traiu, todo mundo sabe. E antes de falar de Judas, eu quero falar uma coisa. Jesus tinha 12 amigos. E um dos 12 não conseguiu ficar ao lado dele. Talvez tenha pessoas na sua vida que vão entrar e vão sair. Não vão ficar para sempre do seu lado. Talvez elas vão ter uma passagem bem curta na sua trajetória. Vão te machucar muito nessa trajetória. Mas tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Se não fosse Judas traindo, como que ia ser a história? Até mesmo Judas o traidor foi necessário para que o propósito de Cristo acontecesse. Então não fique preso nessa amargura de pessoas que te machucaram, te feriram. Mas seja livre. Para de carregar esse peso. Bate assim, ó. Sai, tira esse peso. Sai, tira o peso. Isso foi necessário para você chegar até aqui hoje e cumprir o seu propósito. Mas se você fica carregando aquilo, você não vai para lugar nenhum, de verdade. Porque vai ter sempre um peso aqui nas suas costas. Judas Iscariote é chamado de ladrão, hipócrita, egoísta, soberbo, avarento, invejoso. Todo mundo ali sabia. João tinha visto como ele era. E mesmo assim Jesus acreditou que ele podia mudar. Jesus não perdeu a fé. E ele fez de verdade. Ele ensinou, ele fez com os Judas o que fez com os outros. Ele recebeu o mesmo alimento, a mesma direção, o mesmo companheirismo. Mas ele escolheu um caminho diferente. Eu não sei, eu sinto aqui que existem pessoas que se sentem responsáveis por outras, por elas terem se afastado dos caminhos de Deus. Tira esse peso de você hoje. As pessoas são livres. Elas fazem o que elas quiserem. Nosso papel é ser luz. O que elas escolherem é por elas. Saiba para onde você está indo. E saiba que você tem a direção para que pessoas também te sigam. Afinal de contas, de 12, apenas um não quis. Os outros 11 revolucionaram. E até hoje a gente pode ter acesso a essa palavra por conta disso. E por fim, depois que eu falei dos 12, eu quero falar do grande segredo. O grande segredo de Jesus foi que, desde o começo, ele falou o que ele esperava daquelas pessoas. O primeiro versículo que a gente leu fala que ele chamou esses homens para expulsarem espíritos imundos, para curarem todo tipo de enfermidade. Ele foi tão honesto em relação à amizade que ele queria com aqueles homens. E esse é o segredo que temos que ter para a nossa vida. Quantas vezes a gente não se frustra com as pessoas porque a gente nunca foi honesta do que a gente queria com elas. Relações são trocas. Eu te dou um pouquinho e você me dá um pouquinho. Eu dou e eu também recebo. Lembra que a gente falou? E se não tem essa honestidade, tem frustração, tem problema, tem conflito. Pode parecer uma coisa tão simples, mas no dia a dia é tão complexo. E Jesus me ensina isso, quando ele chega naqueles homens e falam: eu quero isso, 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 isso de vocês. Vocês querem? E eles topam, todos topam. Todos topam. Cada um tinha uma expectativa, mas todos sabiam do que realmente Jesus queria para cada um daqueles homens. O grande segredo de Cristo é desenvolver uma verdadeira amizade com você, ao ponto de te transformar. E eu quero falar algumas coisas aqui
que Jesus hoje fala para você, para que vocês tenham uma amizade verdadeira e honesta. Essas são as expectativas de Cristo hoje para você. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, pois eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus não foi à toa ele ter escolhido pessoas imperfeitas para caminharem ao seu lado. Pessoas totalmente diferentes deles. Porque o grande segredo desde o início foi ter sido claro nas expectativas que ele tinha sobre cada um daqueles homens. Então eles sabiam para onde aquela amizade estava os levando. E por isso foram capazes de se aperfeiçoarem no caminho ou saírem dali por não quererem aquilo mais. E nessa noite eu quero te perguntar isso. Jesus, ele já foi honesto o tipo de relacionamento que ele quer ter com você. Ele já deixou bem explícito e bem claro o tipo de relação de amizade profunda e verdadeira que ele quer ter com você. Agora a sua resposta é sim ou não. Não posso compactuar com isso hoje. E eu falo isso mostrando cada um desses discípulos para você ver que você não tem que estar perfeito. Porque nenhum daqueles 12 estava perfeito. Todos eles erraram com Jesus. Todos eles pisaram na bola. Mas porque eles sabiam para onde Jesus estava os levando, eles se abriram para a transformação. Nessa noite, alguém deseja se abrir para a transformação que há em Cristo Jesus? Se você deseja isso, eu te convido a ficar em pé no seu lugar. E talvez agora você tenha que falar com Deus. Talvez falar para Ele que você talvez errou. E você se arrepende. Talvez você tinha uma expectativa com Ele. E você percebeu ao longo do caminho que era muito mais egoísmo seu do que realmente Ele queria para a sua vida. Hoje é uma noite de arrependimento, de reconexão. É uma noite de deixar Jesus pegar na sua mão e te transformar em amor. Porque é isso que Ele faz. Ele transforma em amor. Não importa como você chegou aqui. Jesus já chegou nesse lugar disposto a te mostrar quem Ele é. O verdadeiro amigo que Ele é. E eu te convido a orar. E conversar com Ele.